partido que até se aliava, mas queria impor o nome dele como candidato a vice, né? E nós não queríamos conduzir dessa forma, né? Dentro do partido teve elemento que se disponibilizou também. Eu propus até, já que era um processo de renovação, nomes novos dentro do próprio partido, já que era a chapa pura, né? Mas essa aposta em cima do Dude foi uma aposta até do Fernando, né? Evidente que com a nossa anuência, né? E a questão do Fernando, que embasou a opção pelo Dude, foi pelo fator conhecimento, né? E, de certa forma, até pela questão da renovação, uma pessoa nova, etc., né? E uma pessoa muito dada, muito querida, muito bem relacionada. Dada, é um cara de equipe, um cara que agregou valor nesse sentido, embora houvesse muitos questionamentos de desconhecer. Ele é dono de uma autoescola, é isso? Isso, ele é dono de uma autoescola. O pai dele já vem desde o pai dele, a origem dele, né? E é uma pessoa super relacionada, muito bem dado mesmo. E é um cara de grupo, um cara de equipe, um cara que agregou valor. Tá? Pode não ter tido aquele conhecimento e aquela experiência política, mas a vida pregressa dele, muito boa. Miranda, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu acho que vai ajudar aí que as pessoas também entendam um pouquinho melhor essa questão da política. Um candidato como o Fernando de Oliveira, que é ex-vereador, sai por um partido, sai de um partido, vai para outro, um partido que não tem nada a ver com ele, com a origem dele, que é o DEM, concorre com dois candidatos que já eram prefeitos, já tinham sido prefeitos, né? E sai em terceiro lugar, mas ali batendo muito próximo do segundo, né? Do segundo. Isso tudo não seria motivo de sobra para que o pós, né, o grupo permanecesse fortalecido, permanecesse unido, né? Não tem elementos de sobra aí. E assim, o que a gente percebe, né, se não for isso, você me corrija, é que essa união, vamos dizer assim, entre o partido, o candidato, o presidente, enfim, né, a Rádio Peão fala muito e a gente nem sempre sabe o que é verdade e o que não é verdade. Mas houve uma desestabilização entre o candidato, o partido e o presidente? Pós-período eleitoral... Sim, estou falando pós. Por força das circunstâncias até, ocorreu realmente um certo distanciamento, né? Do Fernando, por ser a grande liderança do partido, né? E onde o grupo realmente cobra uma ação mais efetiva dessa liderança junto ao grupo, né? Então, o Fernando, bem da verdade, ele veio para o Democrata, não foi por ideologia política, né, Kermes? Por conveniência. Ele veio porque ele não conseguiu realmente as garantias necessárias em outros partidos que ele procurou. Aqui eu quero louvar até a ação do Ademir Amaral, que era o presidente do PSDB, que após a eleição em 2008, ele era tesoureiro, se não me engano, do PSDB, após a eleição de 2008, ele me procurou e nós tivemos umas tratativas nesse sentido, de onde ele tinha já naquela ocasião por objetivo lançar a candidatura do Fernando para prefeito. E ele queria... Mas ali o objetivo dele já era um outro partido ou era o próprio PSDB? Não, ele queria lançar a candidatura. Não importava por onde. Não importava onde, né? E é evidente que ele procurou já se aproximar do Democratas, né? Num sentido da gente procurar já costurar essa condição, né? E depois disso houveram outras conversas nesse sentido, né? Eu particularmente assisti tudo isso, né, como se diz na gíria popular, de camarote, porque eu tinha certeza absoluta de que o Fernando não teria sucesso em outros partidos. Ele não teria a garantia necessária junto à executiva estadual e até federal dos partidos, o qual ele procurasse, como de fato ele procurou outros partidos. O próprio PSDB, né? O Ademir tentou realmente. Agora, o PSDB, você sabe, você conhece lá, é o Irinaldo, né?
Então, o Irinaldo realmente até abriu espaço para ele. O Irinaldo me confidenciou isso, até numa conversa. Mas não para sair candidato a prefeito. Mas não para ser candidato a prefeito. Ele podia entrar pela porta da frente como um filiado. Construir o seu espaço. Construindo o seu espaço e ocupando, né? E conquistasse realmente essa condição. Mas segundo o Ademir Amaral e o Miramontes, isso é tudo conversa, porque não tem nada de construção de espaço lá. Será que é verdade? Realmente é o que a gente ouve, né? É o que a gente ouve. Eu tive a oportunidade de estar ao lado do Irinaldo em 2008, né? Foi uma boa experiência também para mim. Do lado em que sentido? Nós compomos, né? Com o Irinaldo, apoiamos, né? Sim. O Democratas. E então o Fernando... eu tinha certeza que ele viria para o Democrata, porque ele não obteve êxito com outros partidos. Então eu assisti de camarote. E, enquanto isso, também dentro do DEM, houve uma ruptura lá do Rodrigo com o Kassab. O Kassab estava fundando já, criando o PSD, né? E a minha relação com o Kassab e com o Rodrigo é bem próxima, né? É bem próxima e eu já os recebi aqui em Votorantim. O Kassab era do PL, eu já o conheci lá junto ao Cabreira. Ele já frequentava lá a executiva em São Paulo, em frente ao Jockey, na Lineu de Paula Machado. Eu sempre encontrava com ele lá e eu conheci o Kassab lá, ele do PL, deputado estadual ainda, né? E, então eu até disse ao Irinaldo, até na ocasião, eu falei, Irinaldo, eu preciso aguardar uma definição para mim poder me posicionar, né? O Piveta também me chamou, Desculpa. Tivemos conversa nesse sentido, né? Mas o Fernando, uma outra coisa que prejudicou ele na campanha foi que ele tomou uma decisão muito tardia também. Ele podia ter tomado aquela decisão uns 6 meses antes. Não, de sair do PT e vir para o Democrata. Ele foi até a última hora. Mas ele ficou naquela de um outro partido, né? Mas eu dei todas as garantias para ele, levei a São Paulo, levei o Ademir, né? Estivemos com o Rodrigo, apresentei o Fernando, o Rodrigo deu todas as garantias e manteve realmente a palavra. Então, com todo esse esforço seu, fique à vontade, com todo esse esforço seu, o porquê desse distanciamento agora? Por que... Há um distanciamento? Eu não sei realmente entre o que passa. E o Fernando. Eu não sei o que passa na cabeça do Fernando. Mas vocês não têm conversado? Nós não temos conversado ultimamente, né? Eu tenho procurado e nós não temos tido uma conversa a miúde. Porque eu gostaria até de conversar com ele, e antes da eleição, eu até havia conversado com ele que após as eleições nós deveríamos nos compor novamente para criar uma nova executiva, onde o grupo dele fizesse parte realmente da executiva. E isso não aconteceu até hoje, né? O Saldanha foi pegar uma aguinha para você. Obrigado. Fique à vontade. Fica tranquilo. Enquanto isso, eu vou perguntando para você já vai pensando aí. Outro comentário que circulou muito, mas muito também, e inclusive o Cortez fez esse questionamento aqui com o Fernando, é a questão de dívidas de campanha, né? Porque circulou aí informações, cartas anônimas, tentando desqualificar o Fernando por ser um político mal pagador dentro desse processo eleitoral, obviamente, né? Essas questões de dívida de campanha, ele assumiu, ele disse que realmente existe dívidas de campanha, mas é dívidas de campanha, isso não é relacionado diretamente à pessoa dele, e sim à campanha, né? Acho que quis até dizer que é o partido, não sei, né? Mas ele deixou claro que não é a pessoa dele, né? Essas dívidas de campanha existiram? Foi pago? Mas eu não vou tapar o sol com a peneira, tá? Realmente tivemos dificuldade nesse sentido, tá? Ficou alguma pendência nesse sentido, realmente. Agora, o Fernando, eu não sei por que ele diz isso, que não é pendência dele, né? Ele, como candidato majoritário, ele assumiu alguns compromissos, evidentemente. Só que o Comitê Único de Campanha que é o responsável por essa prestação de conta realmente. O Comitê Único de Campanha... A Tesouraria, quem foi o presidente, o Ademir Amaral. O Ademir Amaral. Isso. Então, realmente existem algumas pendências que, das vezes que eu tratei esse assunto com o Fernando e não com o Ademir, tá? Ele me prometeu que estariam sanadas já por volta de março, né?
Mas, pelo que me consta, ainda não foram sanadas. Não, né? ele disse para o Cortez que essas pendências elas devem se arrastar até o final do ano, até dezembro. Para mim ele não disse nada. É o compromisso com ele, que ele teve comigo, até ele foi em casa, nós conversamos. Quando surgiu aquela história do carro. O carro. O carro, ele foi. Ele falou do carro procurou, também. Ele me procurou para se explicar, levou o carnê de financiamento, etc, etc. Eu falei, Fernando, você precisa se explicar para o povo, né? Para as pessoas, evidentemente, né? Agora, aí ele disse a mim que, até na presença da minha mulher, minha esposa, que até final de março saudaria essas dívidas. Porque eu, particularmente, eu acho que compromissos têm que ser saudados, tá? E tem que haver transparência nesse sentido, né? E você não pode ficar empurrando de barriga dívidas de campanha. Porque as pessoas trabalharam, assumiram um compromisso e têm que receber o que foi. São prestadores de serviço que atuaram na campanha dele. Perfeito, isso? Serviços prestados Que durante tipo a de campanha. serviço? Então não são os candidatos a vereadores, nada, são prestadores de serviços. Não, são prestadores de serviço. Com um candidato foi uma questão de pinturas de muro que ele fez por conta dele com o compromisso de que o Comitê Único reembolsaria, né? Esse compromisso foi feito na minha frente, inclusive. Tá? E, felizmente, isso não aconteceu. Esse foi o compromisso com o candidato. Agora, outros compromissos que eu tenho conhecimento foram que pessoas que prestaram serviços, né? Como registro de candidatura, como estúdio, elaboração de programa, editoração, os programas de rádio, composição de músicas que foram feitas por Fernando. Algumas nem foi divulgada, né? E até por Gaguinho foi feito uma, né? Esses compromissos não foram saudados até agora. Até o próprio. Mas é a responsabilidade dele, o partido fica não, isento? O partido não assumiu, mas eu me sinto como responsável. Tanto que... Mas dentro do processo eleitoral é assim que funciona? Quem Não, é não. o majoritário assume a... o Comitê Único Financeiro, que é... Mas o Comitê Único Financeiro é o grupo do formal. partido. É claro, é o grupo do partido e outra. Se o candidato assume um compromisso formal com uma pessoa, né, é evidente que é um compromisso assumido. Eu acho que você tem que honrar, né, ao fio de bigode também nesse sentido, né? Não há nenhuma formalidade, eu nunca vi no meio político algo feito por contrato, teve assinado, etc. Não. É um compromisso moral mesmo, E nessa né? história toda, o Ademir Amaral está de que lado? Olha, o Ademir é que eu mais tenho conversado, né? Inclusive Ele está do seu lado. Não sei se ele está do meu lado, mas eu acredito que ele está mais do lado do Fernando, né? Porque ele é um mentor político e intelectual do Fernando, né? Eu acho que o Fernando ouve mais o Ademir do que a mim. Nós tivemos alguns embaraços aí durante a campanha, justamente em decorrência disso, né? Então as coisas precisam ser melhor. Vocês tiveram, tratadas. então, durante a campanha, então, houve divergência entre Tivemos divergências, porque eu tive que administrar muitas vaidades entre candidatos na questão de distribuição de material, de elaboração de material. Então, tivemos problemas nesse sentido. Então, eu costumo até dizer que nós perdemos a eleição para nós mesmos. Se nós tivéssemos estruturado, cumprido com os nossos programas, nossos planejamentos, com as andanças, com os comícios, né? E de ter corrigido os desvios, evidentemente, que não ter ouvido realmente o clamor da população, o feedback que você recebe do campo, do eleitor, até do adversário, né? É aquele sentimento que você traz da rua. Eu, particularmente, por formação profissional, eu sou um cara de aglutinar forças, um cara de grupo, um cara de equipe, e que ouve realmente as pessoas. As próprias meninas que trabalhavam no campo conosco é uma fonte de informação, né? E assim por diante. Então, essas questões precisam ser melhor trabalhadas realmente, né? E a equipe tem que ser preservada. A equipe tem que ser ouvida. E o tratamento dispensado aos candidatos também deve ser de forma uniforme. Tá? Tem que ser uniforme, até na distribuição de material, né? De você realmente suprir essas necessidades do candidato. Não só na pintura de muro, nas placas, nos cavaletes, no santinho, nos folders, e assim por diante, né? Então, há de ter um tratamento igual. Tá? Um tratamento igual. Agora, se há um tratamento desigual... Por exemplo, no comício,
às vezes você dá um tratamento até desigual, mas você dá oportunidade a todos. Agora, tem aqueles que têm o melhor dom da palavra. Aqueles que realmente, por formação, por experiência, ele tem o dom da palavra e uma forma dele realmente se expressar e de comunicar uma proposta, né, de trabalho na qual ele tem uma condição de convencimento maior do que algumas pessoas. Agora, a oportunidade foram dadas a todos, né? Até de forma, por ser chapa única, né? Então tinham poucos candidatos realmente, então você dispunha de um tempo maior, né? Mas tivemos sim muitos problemas nesse sentido. Se a gente fosse discorrer aqui sobre campanha, nós teríamos que ter várias horas de programa aí, viu, Entendi. Kermes? Mas eu acho que eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim. Então, houve, após campanha, houve uma esfriada no relacionamento do presidente do partido e do candidato que foi bem votado, que é o Fernando. Tá, e evidente que com os candidatos a vereadores também. Também. Porque eu recebo muita reclamação dos candidatos. É que nós não sentimos isso com o Gaguinho. O Gaguinho, ele se colocou de uma maneira em que o Fernando ainda é o grande ídolo dele, né? Então a gente não sentiu isso. Nós convidamos... que o Gaguinho é uma pessoa não diria ingênua, né? Mas é uma pessoa cuja formação, ele é uma pessoa... que eu tive vontade de acompanhar o Gaguinho durante a campanha, e ele é realmente uma pessoa dada. Ele tem uma convivência muito grande. E simples, né? E simples, sabe? E ele é uma pessoa religiosa, uma pessoa que acredita muito em Deus, é uma pessoa humilde nesse sentido. Então você acha que ele mesmo prejudicado, ele teve uma vida sofrida, o Gaguinho. Foi, ele foi criado em orfanato. Né? E ele mereceu até um tratamento especial. A gente se dedicava até um pouco mais a ele nesse sentido. Orientando, porque quer queira ou quer não, a gente tem uma experiência maior do que alguns, né? Outros têm mais, e a gente vai tirando ensinamento disso tudo, né? Mas coisa que a gente não percebe. Ele não quis criar uma celeuma aí nesse sentido, né? Coisa que a gente não percebe do Rogério, não o Rogério, irmão do Fernando, que aliás quero mandar um abraço, pessoa que a gente também tem um carinho muito grande por ele. O Rogério, que é o ex-assessor do Fernando. A gente percebe que aliás, foi convidado para estar aqui, na mesma semana que foi convidado o Gaguinho, foi convidado ele, né? Primeiro ele se recusou, disse que teria muito para dizer, muito para falar, preferia não usar o microfone, pelo menos por enquanto, porque quando for falar tem muito o que dizer, né? E então, nessa circunstância, nós convidamos o Gaguinho. Mas, então, a gente percebe que a diferença entre o Rogério e o Gaguinho na questão do sentimento é bem diferente. Você percebe isso também ou não? Percebo claramente. Inclusive, o Rogério é uma pessoa que sempre me cobra um posicionamento nesse sentido das frequências de reuniões. Coisa que, pós-eleições, nós tivemos apenas uma reunião. Nossa. Né? Então a frequência é prejudicada. 8 meses, 9 meses É prejudicada nesse sentido, né? Eu não consegui nem reunir com o Fernando para discutir a questão da composição da executiva, né? Na qual gostaria que tivesse elementos dele dentro do grupo. Né? Entendi. Deixa eu fazer só mais uma pergunta, vou passar para a Luciana, que eu estou falando demais aqui, até em função do tempo de hoje. Pois não. O Fernando aqui no Votorantim Verdade, no programa do Cortez, foi provocado, perguntado aí, porque nós estamos numa campanha aqui na TV Votorantim para que a gente possa eleger um candidato a deputado estadual aqui da nossa cidade, né? A gente tem esse sonho, e o Fernando foi questionado e ele já se colocou à disposição para ser o candidato do DEM aqui na cidade de Votorantim. Ele faria uma dobrada com o Rodrigo. O Rodrigo domina 40 cidades aqui da nossa região e o Fernando ganharia aí além de Votorantim, essas 40 cidades da região. Aliás, houve um mal entendido aí, alguém ligou, disse que era Miranda e ficou como se você tivesse ligado. Aí hoje você me disse que não ligou, que estava viajando, inclusive, né? Essa possibilidade do Fernando vir a ser candidato pelo DEM, que você que é presidente, apesar que ele deixou muito claro que a relação dele e o Rodrigo está muito forte, está muito próxima,
próxima mesmo. Aliás, está mais próxima do Rodrigo do que com você, pelo que a gente percebe. Bom, essa possibilidade do Fernando ser candidato a deputado estadual é uma possibilidade real? Eu quero, mas essa questão do candidato, quando o Rodrigo esteve em Sorocaba, quando ele foi homenageado, recebeu o título de cidadão sorocabano na Câmara em Sorocaba, a assessoria do Rodrigo e a assessoria do Crespo me ligou para estar na Câmara Municipal horas antes, porque o Rodrigo gostaria de conversar conosco, assim como outras lideranças da região. E, de fato, lá estiveram outras lideranças da região. E, dentre os assuntos, eu até comentei com o Rodrigo e pedi dele uma posição. Falei, Rodrigo, as eleições vão estar aí. O que já podemos discutir em termos de candidatura de deputado federal e estadual aqui para a região? Inclusive, Votorantim, porque Votorantim, historicamente, nunca teve um candidato eleito, né? Embora já houvesse ocorreram várias tentativas, né? Mas não há coesão, o povo não se une nesse sentido. Eu entendo que devia haver uma união maior nesse sentido para realmente fazer um candidato, pelo menos um estadual em Votorantim, né? E aí o Rodrigo brincou comigo, falou, pô, Miranda, tá claro aí, eu federal e o Fernando estadual, né? Mas de lá para cá, não houve nenhuma tratativa mais nesse sentido. Com o senhor? Não, comigo não. Então, porque comigo não houve. Mas ele Agora, afirma que com ele sim. Porque assim, diferente de se reunir com você, que não se reúne há 9 meses que vocês não se reúnem, pelo que percebe, pelo menos 9 vezes ele já teve com o Rodrigo. Então, eu sei que ele teve com o Rodrigo, porque eu abri as portas para ele, junto ao Rodrigo. E com o resultado expressivo que ele teve na eleição, é evidente que ele ocupou um espaço nesse sentido. Eu reconheço que ele representa politicamente mais que eu, nesse sentido, para o Rodrigo, assim como o Crespo também, né? Agora, o Fernando, ele sempre buscou um trabalho junto à assessoria do Rodrigo, né? E ele esteve em São Paulo, foi até sem eu estar presente, né? Não porque obrigatoriamente eu deveria estar presente. Mas você sente, vamos deixar a política do lado, uma questão de justiça e de gratidão. Como que você se sente? Você abriu as portas, ele está ali fazendo um trabalho pessoal dele lá, como que você fica pessoalmente? De certa forma, você se sente um tanto quanto colocado de lado, né? Mesmo porque a gratidão deveria existir nesse sentido, tá? Eu entendo que eu criei essa situação, porque foi graças a mim que realmente ele chegou a essa posição. Então o senhor acredita que ele vai ser candidato a deputado estadual? Tudo vai depender da boa vontade do diretório estadual, tá? E dele próprio, evidente, E o senhor tem alguma coisa contra Eu, ele da minha ser parte, candidato? eu não colocarei nenhuma objeção nesse sentido, né? Vai apoiá-lo? Mesmo porque é importante para nós que tenhamos um candidato a deputado de Votorantim. E daí o senhor Espero que pretende tenha até apoiá-lo? mais. Isso é uma questão que a gente precisa afinar. Porque essa situação não pode perdurar por mais tempo. Eu até imploro para que ele, né, como a liderança nesse sentido, realmente ele procure reaproximar do grupo, né? Porque o candidato é ele. E eu já falei para ele em alguns momentos, que falei, Fernando, você não pode esquecer de que se você quer ter um futuro político, você tem que formar grupo, formar equipe. Será e se cercar de pessoas que realmente agregue valor na sua vida política. Mas será que ele não está fazendo isso até bem feito? Porque outro assunto que corre muito por aí é a aproximação dele com o Caçola. Então será que... também conheço esse assunto. Então, mas nunca você está achando houve... que ele não está trabalhando em questão de grupo? É que ele está trabalhando muito bem. Também já ouvi esse comentário. Nunca houve nenhuma tratativa nesse sentido com o Caçola também. Algumas com pessoas... Você junto. Comigo não. Algumas pessoas me abordam na rua e perguntam. Eu acho que até houve, porque o Itamar se aproximou muito do Fernando, Itamar é o irmão do Caçola, durante a campanha. Então, pode ter realmente essa aproximação. Eu não descarto, eu acredito nessas todas as variáveis. Inclusive, do Fernando, até querer ter o Partido Democrata na mão dele. E você não ser presidente. E eu não ser o presidente. Isso ele podia articular com o próprio... pode estar articulando, né?
Pode estar, eu tenho consciência disso. E hoje eu não sou dono do partido, eu estou o presidente. Eu acho até que deve haver renovação. As coisas precisam ser recicladas, né? Precisa realmente se reciclar, né? Eu até entendo que deve haver realmente renovação nesse sentido, mesmo porque o irmão dele, o Rogério, sempre teve o desejo de assumir O partido. O partido que era PFL até na época. Muitas vezes ele visitou o escritório do Crespo lá na Rua Aclimação, desejoso realmente em ter o comando do Miranda, PFL. você não está muito assim, cabreiro, você não está muito se sentindo muito rejeitado, acuado, porque a gente percebe assim que você fala do Fernando de tá trabalhando ali para ter o partido, o Rogério. Não é um sentimento assim que você talvez esteja carregando e, na verdade, não é nada disso, e o que está faltando é um pouco de conversa entre vocês? Falta diálogo nesse sentido. Talvez não seja o caso do senhor dar o primeiro passo? Eu procurei dar o primeiro passo. Eu tenho tentado contatar com ele. Hoje, por exemplo, eu procurei contatar com ele para avisá-lo de que eu estaria aqui no programa. Assim como avisei outras pessoas, até todos os candidatos do Democrata. Que eu acho importante, quando alguém vem participar de um programa, que as pessoas, o grupo seja informado. E, para minha surpresa, eu soube que ele esteve aqui ontem. E ele não foi recíproco nesse sentido, né? Agora, aí eu tive que falar com o irmão dele, com o Rogério, e com o Ademir Amaral, para que ele me ligasse, porque me informasse. Aí ele disse que esteve aqui no programa. Tá? Ele disse que esteve. Então o senhor falou com o Fernando hoje? Falei, hoje de manhã. Depois que falou com o Rogério e com o Ademir Amaral. Sim. Aí o Ademir falou, não, eu vou falar com o Fernando, ele vai te ligar. Então aí fica uma coisa realmente de que o que acontecia já durante a campanha, não é que você se sente traído realmente, porque vários assuntos eram tratados sem a sua presença. Né? E o senhor é o presidente do partido? Eu sou o presidente do quanto partido. tempo? Teve um dado momento que eu senti que eles estavam se articulando em soltar para a rua um folheto, né? Na qual eu não tinha conhecimento. Isso pós-eleição? Não, antes da eleição, semanas antes da eleição. E eu procurei até as pessoas, falei, olha, eu estou sentindo que vocês estão se articulando e estão com dança de índio para cima de mim. Tá? Se isso acontecer, se não for me dado o conhecimento do conteúdo dessa matéria, eu embargo. Tá? Eu embargo. E não é nada disso, papapá, mas depois admitiram que tinha realmente, né? E foi? Não foi. E qual era o conteúdo? Eu cheguei a ver o conteúdo, inclusive quiseram me contestar, dizer que não tinha nada relacionado ao DEM. Eu falei, como que não? Tem o número 25. O número 25 eu dei. Era uma acusação? Era algo a respeito aí com relação à imagem do Erinaldo, a imagem do Piveta, etc., né? E realmente eu não fui adepto a... Você não compartilhava com esse tipo mesmo de coisa? porque eu não fui consultado e não participei daquilo. Há quanto tempo o senhor é presidente do DEM? Desde a mudança do partido. E tem no estatuto, está até quando o senhor fica? Não, o Democratas, assim como outros partidos, com exceção do que eu conheço do PT e do PSDB, existe um diretório. Então existem as convenções municipais, né? Quando o Kassab assumiu o partido, ele mudou os estatutos nesse sentido. Então ele tem a caneta. Então ele compõe a executiva que ele quer quando ele quer. Então essa situação, para mim, ela é temporária, evidentemente, né? Quantos filiados o partido tem na cidade? Ontem o Fernando disse que quando ele chegou no partido, tinham muito poucos e que daí ele deixou com 400 nomes de peso. Isso confere? Não procede, porque o partido sempre existiu antes dele. Né? O partido não foi criado com ele, com a vinda dele. Eu até esperava mais. Né? Inclusive, durante a campanha, ele sempre disse que tinha 240 cabos eleitorais gratuitamente que trabalhariam na campanha dele. E durante a campanha eu cobrei a presença desse pessoal. Falei, Fernando, você não tem... Cadê os 240 cabos eleitorais? Você não tem família, não tem parente, não tem compadre, não tem tio, não tem irmão... Sogra, sogro... Caramba, eu não vejo ninguém aqui, nem seu primo que mora aqui do lado, se faz presente, né? Está participando da campanha. Por isso que eu digo, ele foi um herói até, porque ele realmente trabalhou na rua,
Eu estive na rua com ele durante muito tempo, mas pelas condições de saúde minha não pude continuar. Eu passei por um processo cirúrgico. Sim, a gente acompanhou. Colocação de estente, né? Então eu fiquei mais no comitê fazendo a coordenação interna, né? Mas era aborrecimento atrás de aborrecimento, né? Porque as coisas não aconteciam e não fluíam. De vez em quando chutavam um cavalete, daí o senhor tinha que ir na delegacia. Tinha que correr, tinha delegacia, tinha que falar com a imprensa, com o Cacá, né? Tinha na que conversar com o pessoal. Vereador. Isso foi um trabalho prazeroso, viu? Muito prazeroso mesmo, tá? Porque o Fernando também sempre tinha uma que, eles estão armando para cima de mim com esse debate. Falei, Fernando, não tem o que temer, cara. Se você é o candidato, está se lançando candidato e quer ser prefeito, você tem que assumir todos esses compromissos. Qual a sua avaliação do debate? Porque o debate, o Fernando terminou o debate exibindo lá uma matéria. E jornal. Por ele ser um jornal e por ele ser o último a falar, ninguém pode replicar. Qual é a sua avaliação do debate? Aquilo foi pensado em grupo ou foi uma atitude dele no momento? Não, eu particularmente, eu estava presente, eu estava no estúdio, né? Ele fez questão que eu assessorasse no estúdio, porque eu perguntei a ele, falei, Fernando, quem você vai querer que te assessore? Você precisa de alguém com experiência nesse sentido. Ele falou, não, eu gostaria que você estivesse comigo, né? Tá vendo? Já não foi o Ademir Amaral, que você acha que ele sempre quer o Ademir do lado dele, já foi você. Aí eu, na última pergunta, eu falei para ele, Fernando, o jornal, hein? Eu encorajei nesse sentido, né? Então foi orquestrado. Foi algo jornal. Pensado. Eu forcei que acontecesse, porque realmente... Inclusive foi alvo de protestos, né? Porque agora dizem que no próximo debate vai ser proibido de mostrar jornal. Vai ser proibido? Diz que tem que ter essa regra para que aceitem. Mas foi assim, na inexperiência nossa em realizar um debate, que eu acredito que foi ensinamento, né? Serviu de ensinamento. Bom, a gente acredita que foi muito bom. Foi. Mas foi surpreendente a atitude dele, porque foi um checkmate, assim, do tipo... Foi muito bem pensada, né? Ele soube utilizar das regras, que é comum às regras da maioria das TVs, né? Nós não fugimos disso. E ele soube utilizar dessas regras e isso acabou ficando marcado, né? Eu tenho uma parcela nisso daí, porque eu, inclusive, disse a ele, se você não mostrar, eu mostro. Pode dizer que eu, como presidente do partido, estou pedindo para você mostrar, tá? Porque... Que era a questão da pesquisa, não? Era da pesquisa, né? Isso que eu ia te perguntar. A pesquisa eleitoral que foi divulgada semanas antes das eleições, dando Piveta em primeiro, Erinaldo em segundo e Fernando em terceiro, o Fernando, ele insiste muito que ele foi prejudicado em função disso também, né? Você tem essa avaliação que essa divulgação de pesquisa muda a cabeça do eleitor? Nessa reunião que nós tivemos, foi uma reunião convocada até por ele, não fui eu que convoquei, essa única reunião que teve, ele tentou fazer uma avaliação nesse sentido e ele jogou essa situação, né? Como o maior culpado da derrota dele. Eu disse que não, né? Eu coloquei que o maior culpado por isso tudo fomos nós mesmos, pela nossa incompetência até em saber administrar todas essas questões, né? Agora, pode interferir uma ou outra pessoa? Até pode, mas eu entendo que não é a razão principal, porque o povo clamava por mudança, e ainda clama por mudança, né? Muitas pessoas hoje me abordam e diz realmente que podia ter votado no Fernando, né? E realmente tem algumas pessoas que colocam essa posição. Agora, vai saber, no fundo, se é um posicionamento correto nesse sentido. Porque eu entendo que o cara que tem um posicionamento político e clama por mudança, ele vai à luta até o final. Vê hoje essa condição dessas manifestações existentes. O povo indo para a rua, né? Eu também fui para a rua. Eu sei. Juntei aí os adolescentes, a molecada, aprendendo com eles, ensinando alguma coisa, etc., né? Mas participei em Sorocaba e aqui em Votorantim. Então, o povo tem convicção daquilo que faz. Eu não acho que seja de tudo o instrumento maior aí da derrota nossa nesse sentido.
Tá certo. Miranda, Luciana, vamos ver o pessoal que está ligando aí. Vamos, Wellington, muita gente ligando. A Mônica está lá atendendo os telefonemas para a gente hoje. Você que ligar concorre, olha só, um cofre, uma pizza, um brinde surpresa da Boutique Oasis, um par de sandálias, uma caixa de chocolate, uma lavagem automotiva, um porta-retrato, um vaso de flor, uma escova progressiva do Simon Nicks, um frango do Gaguinho, um par de café colonial da Soriana e um almoço no restaurante Espetinho Brasil. Olha só quem já nos ligou. A primeira que ligou, adivinha?